Sabo, o quinto imperador dos mares no mundo de One Piece, ganhou ainda mais destaque depois que Luffy, o Chapéu de Palha, se tornou oficialmente um Yonkou. E hoje, meus amigos, ele carrega um título impressionante. Bem-vindos de volta ao bando do tio Jorge e já vamos direto ao ponto. Sabo acabou se tornando, de forma inesperada, uma figura admirada por pessoas do mundo todo. Tudo isso começou por causa de um ataque, que nem foi exatamente planejado por ele, a sagrada terra de Mary Joyce. A imprensa espalhou a notícia de que Sabo teria atacado o trono e assassinado um rei. As fotos mostravam Sabo ao lado do corpo sem vida do monarca, estirado no chão, e isso incendiou o noticiário. O detalhe mais chocante? Esse rei fazia parte dos governantes de um dos 120 países fundadores do governo mundial. Uma notícia capaz de estremecer todo o planeta. Assim, Sabo foi transformado no estopim que acendeu a chama de uma rebelião. A verdade é que a missão principal era apenas resgatar Kuma, quitar os escravos, mas havia ali um acordo silencioso com o almirante Fujitora, que também não concordava com certas decisões do governo mundial. Fujitora já tinha provado sua discordância ao enfrentar Doflamingo, um Shichibukai, e agora essa aliança improvável entre a marinha e o exército revolucionário poderia abrir caminho para uma força ainda mais poderosa no futuro, capaz de mudar o mundo. O papel de Fujitora foi crucial, afinal, ele possui a Akuma no Mi capaz de manipular a gravidade, um poder devastador. O que começou como um acidente se tornou uma oportunidade de ouro para que Dragon, o líder dos revolucionários, avançasse contra Mary Joyce. E a situação lá, agora, é crítica. A Terra Sagrada está em chamas. E Mu ordenou que os Santos Cavaleiros se reunissem imediatamente para conter a crise. Ele usou seu poder para possuir o corpo de um gigante e transformá-lo em um monstro. Não se sabe quanto tempo essa transformação dura, pode ser temporária ou até permanente, mas o tempo é curto. O caos em Mary Joyce não pode se prolongar. Será que foi Sabo responsável por incendiar a Terra Sagrada? Ao voltar para a base do exército revolucionário, ele recebeu ordens diretas de Dragon. Hoje, a força de Sabo é digna de colocá-lo no mesmo nível que um Yonkou. E mesmo que ele não quisesse que tudo isso acontecesse, ninguém consegue controlar os ventos da mudança que estão soprando pelo mundo. E sim, vamos falar muito mais sobre o quinto imperador, Sabo, neste vídeo. Um membro aqui do canal me enviou a seguinte pergunta: por que o Zunisha não participou da luta em Wano? A resposta é simples. Zunisha subiu ao topo para lutar contra Kaido e enfrentar a tribo Mink, mas acabou sendo gravemente ferido por Nekomamushi e Inuarashi, perdendo a capacidade de lutar. Depois recebeu na história de Sabo. Tudo começou no capítulo 1054, quando o Touro Negro, diretor da Agência de Investigações da Marinha, revelou ao Akainin praticamente todos os incidentes recentes tinham ligação com Sabo, o Imperador das Chamas, cuja fama estava se espalhando pelo mundo. Em Oi's influência se tornou tão grande que chegou a superar até mesmo a de Dragon, o homem mais procurado do mundo. E foi nesse momento que ele passou a ser chamado de o Imperador das Chamas. E todos também ficaram sabendo que ele é o irmão jurado de Luffy, um dos Yonkou que derrubou Kaido em Wano. Isso irritou Akainu, que declarou que irá agir pessoalmente para contra-atacar. Na verdade, Sabo é o chefe de Estado-Maior e o número 2 do Exército Revolucionário. Ele nunca teve como objetivo atacar Mary Joyce para mudar o mundo. Sua missão era simplesmente salvar o amigo Kuma. Mas acontecimentos inesperados transformaram Sabo em um nome conhecido mundialmente, comparável até mesmo ao Yonkou. E o detalhe que deixou isso ainda mais impactante, ele é o irmão jurado de Luffy, um dos 4 imperadores. Isso elevou muito a avaliação sobre sua periculosidade e, consequentemente, seu valor de recompensa. Se Luffy foi avaliado em 3 bilhões de berries, Sabo teria que ter um valor ainda maior. Antes, sua recompensa era de 602 milhões de berries, mas agora, para corresponder ao título de um imperador do mar, ela teria que alcançar pelo menos a casa dos 3 bilhões. E quais foram os motivos para Sabo receber acusações tão pesadas, dignas desse patamar? Primeiro, o assassinato do Rei Cobra em plena Mary Joy. Em prender a Tícia se espalhou rapidamente pelos jornais, e até Dragon ficou surpreso com as manchetes. Sabo explicou o que realmente aconteceu, mas apenas o exército revolucionário acreditou nele. Para o resto do mundo, foi o próprio Sabo quem tirou a vida do monarca. O Rei Cobra não era qualquer um, ele governava um dos 20 reinos fundadores do governo mundial, desde a sua criação, não sendo apenas um reino filiado posteriormente. Para os povos oprimidos, ele era parte integrante de um sistema injusto. Mesmo sendo um governante justo e respeitado, como se via em Alabasta, muitos o viam como parte da nobreza mundial que sustentava a opressão. Assim, para os povos explorados, sua morte simbolizou uma espécie de libertação, uma vitória moral contra os nobres do mundo, que só aumentou a força e a determinação de suas lutas. Segundo, o desaparecimento da princesa Vivi. Logo após a morte de Cobra, Vivi foi dada como desaparecida.
e Sabo foi acusado de tê-la sequestrado para usá-la como moeda de troca contra o governo mundial. A verdade é que Vivi havia sido mantida sob vigilância, mas o Apol acabou encontrando uma oportunidade e ajudou a levá-la em segurança. Ela fugiu a bordo de um navio de outro reino para escapar da Terra Sagrada. Ainda assim, o mundo acreditou que Sabo estava por trás de tudo, usando a princesa como peça estratégica. Esta imagem de estrategista fez com que muitos povos oprimidos vissem Sabo como um líder sábio e calculista, capaz de realizar movimentos certeiros para enfraquecer o inimigo e proteger aliados. Terceiro, o ataque a um Tenryubito. Sabo também foi envolvido no caso do ataque contra Charlos, o dragão celestial. Mesmo que a verdade, de que ele estava protegendo Sai e Léo, não tenha sido revelada, o mundo acreditou que ele simplesmente invadiu a Terra Sagrada e agrediu brutalmente um nobre mundial. Somando-se esses crimes, a morte do Rei Cobra, o sequestro de Vivi e o ataque a um Tenryubito, Sabo passou a ser visto como o grande símbolo de resistência para os povos oprimidos. Para eles, ele e Luffy compartilham a mesma coragem. Afinal, todos ainda se lembram do soco que Luffy já deu em um dragão celestial. Sob a bandeira da revolução liderada por Sabo, o espírito de resistência só cresce. Ninguém mais teme aqueles cães do governo mundial. A imagem de Sabo foi erguida gigantesca no centro da praça de um país, sendo venerado como o portador da chama da revolução, com o título de Imperador das Chamas. Essa imagem chegou a ter mais impacto do que o retrato de Luffy exposto em Amazon Lily. Ao verem seu ídolo, as pessoas se inspiram e tentam imitá-lo ao máximo. Alguns até imprimem fotos de Sabo para vender como lembrança. Até agora, 8 nações seguiram o caminho que Sabo abriu. Resistiram aos exércitos reais, depuseram seus reis e tomaram o poder após o retorno das delegações da Reverie. Esse número é extremamente impressionante e tende a crescer ainda mais se nada for feito para conter o avanço dessa revolta. E é por isso que eu digo, chamar Sabo de Quinto Imperador não é exagero, já que sua influência atual supera até mesmo a de Dragon, o líder do exército revolucionário. Lembrando que no capítulo 903, o título de Quinto Imperador para Luffy foi oficializado por alguns critérios. Ter vários territórios sob sua bandeira, como a Ilha dos Homens Peixe, que ele protegeu após expulsar Big Mom de lá. Formar uma grande frota, que no caso de Luffy chegou a 5.600 aliados após Dressrosa, uma força militar comparável à de um país. Ter alianças importantes, como com Sabo, seu irmão jurado e número 2 do exército revolucionário, além do Germa 66, dos Piratas do Sol, de várias tripulações, e até de certos exércitos independentes que atenderiam ao seu chamado. E claro, feitos de combate, como derrotar 2 dos comandantes mais fortes de Big Mom e escapar da ilha Whole Cake sem um arranhão. Esses fatores foram suficientes para o mundo chamar Luffy de Quinto Imperador. Então por que Sabo, que tem uma influência global tão grande e atrai inúmeros aliados para a luta contra o governo mundial, não poderia receber o mesmo título? Alguns podem argumentar que o título de Imperador do Mar deve ser exclusivo de piratas, mas vale lembrar que nem todos os Yonkou se intitulam capitão de tripulação. Bug, como empresário, é chamado de presidente por seus subordinados. Barba Branca era tratado como pai por sua família de tripulantes. Barba Negra se auto-intitula almirante de sua frota. Big Mom se via como a mãe de todos de Totoland. Kaido era o governador-geral dos Piratas das Feras. Na verdade, apenas Luffy e Roger usaram abertamente o título de capitão entre os grandes nomes como governaram os mares. E Sabo, assim como eles, também é um aventureiro que navega pelos oceanos. Depois dos acontecimentos em Mary Joyce, o mundo inteiro passou a reverenciá-lo como o Imperador das Chamas, a figura máxima da Revolução. Isso o colocaria naturalmente como o novo Imperador do Mar, sucedendo Luffy como Quinto Imperador. Sua recompensa, então, deveria ser proporcional, algo em torno de 3 bilhões de berries. E vocês, o que acham? Sabo merece ou não esse título?